Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. No campo e na indústria, a cana-de-açúcar movimenta histórias de gerações. E quando tradição se une à inovação, o resultado pode ser surpreendente. É o caso da usina Granelli, que alia mais de 6 décadas de produção agrícola com tecnologias de ponta, como rastreabilidade por blockchain, otimização de custos e sustentabilidade. E quem está à frente de parte desse processo é a Mariana Granelli, coordenadora de vendas, que conhece de perto cada etapa da cadeia produtiva, do campo ao açúcar que chega à mesa. Mas antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Do direito à terra, Mariana Abdala Granelli escutou o chamado do campo. Nascida em Piracicaba, formada pela PUC Campinas, voltou às origens para viver o agro no cotidiano. Ama trilhas, filmes e conversas que ensinam e vê nas pessoas sua maior fonte de inspiração. Na cana cultivada pela família há mais de 60 anos, ela encontrou propósito e paixão. Protagonista, porque escolheu estar presente, de corpo, mente e coração, onde tudo começa, na terra. Bem-vinda, Mariana, que bom poder conhecer um pouquinho mais sobre você e também bater um papo, sobre esse nosso setor tão importante que é a cana-de-açúcar. Muito obrigada pelo convite, foi muito especial. Quando entraram em contato comigo, eu falei, ai, que legal, fiquei muito feliz. É muito bom poder contar a história da gente, é muito bom poder contar a história da minha família. Faz muitos anos que a gente está no agro, a nossa família respira o agro há muitas gerações, então é um prazer estar aqui. E quando você descobriu o agro, Você, óbvio, nasceu, mas quando você descobriu o agro como profissão, Como decidir também dentro do agronegócio qual a faculdade fazer, Ou para onde caminhar? Como é que foi esse seu primeiro início? Na verdade, eu sempre morei na fazenda, Quando meus pais, na verdade, meus avós começaram a parte da usina, a gente já morava numa fazenda. Começamos super pequenininhos, então a gente não tinha, dinheiro para fazer em outra área. Então a usina é literalmente na frente das nossas casas. Então eu vivi o agro desde criança, eu morei na fazenda. Quando eu tinha perto 17, 18 anos, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Sempre gostei mais da área de humanas. Meu pai queria que a gente fizesse Exalc, porque é em Piracicaba. Então você faria agronomia, você está muito mais ligado ao campo. Mas não era uma coisa que eu gostava. Aí eu fui para Campinas, fiz direito, amei, gostei muito, trabalhei os 5 anos de faculdade. Fui concursada dentro do TRT. Aí, perto do final da faculdade, o meu avô faleceu. Aí eu falei, acho que é hora de voltar para casa. E aí eu voltei e comecei a trabalhar na usina. Trabalhei primeiramente mais ligado, acho que é o padrão de todas as mulheres começar a trabalhar mais ligado ao financeiro da empresa, mas um cargo mais administrativo. E depois a gente precisava de uma reestruturação na parte agrícola, de gestão mesmo, sabe? E eu fui entrando cada vez mais próxima do campo. E hoje eu fico mais ligada à parte da usina mesmo, na parte de venda de comercialização de produto, da linha de açúcar nosso. E é sempre, para mim é uma paixão estar lá. Eu descobri o agro como profissão quando eu voltei à usina e vi aquela... Porque assim, a gente tem a noção do agro, embora eu vivesse na fazenda, você não tem a noção do agro como empresa, como uma produção, como um financeiro o tempo todo, uma estruturação de processos. Eu tinha uma vivência de campo, de criança, muito gostosa. Aí quando eu comecei a entender toda aquela magnitude de processo, da produção, da importância de cada, quando a gente fala na cana, de cada quilinho de ATR que tem, foi fantástico. Falei, aqui é meu lugar e aqui vem sendo o meu lugar por muito tempo. Muito legal, porque quando a gente fala da cana-de-açúcar, é um setor que movimenta, o Brasil. Falando de mercado, como é que você vê hoje o mercado da cana-de-açúcar e como é que você vê a posição do Brasil, Tem lugar para crescer? Vocês trabalham sempre, nessa vertente?
O mercado de açúcar hoje, o mercado brasileiro, é o maior mercado exportador do mundo, então tem muita oportunidade. A cana vem performando nos últimos anos, isso especialmente no estado de São Paulo, que é tradicionalmente de cana. Piracicaba é uma região tradicional de cana, então a gente é cultural também, acho que é uma cultura da cana-de-açúcar, não cultura de cultivo, mas cultura de mente mesmo, de mentalidade. Então a gente sempre tende a expandir. Os grãos entraram um pouco na região de Piracicaba, a gente teve uma queda de preço bem significativa na questão da soja, o milho não chegou ainda na nossa região. E a gente perdeu muitos campos de cana para campos de soja, numa substituição por conta de preço. Mas quando você bota na ponta do lápis, o ciclo da cana é muito mais extenso, né? São 5 a 6 anos, pelo menos, até uma reforma. Faz muito mais sentido, é muito mais seguro você ter o cultivo de cana-de-açúcar do que da soja, né? A gente até brinca que a soja é um one night stand e a cana é um relacionamento, é um casamento. Então, o casamento você tem que aguentar por pelo menos 5, 6 anos. A gente vê oportunidade de crescimento, já vem muitas usinas e produtores crescendo, principalmente para norte e nordeste do país. O nordeste também sempre foi um foco de cana, mas vem expandindo para a região norte e para a região centro-oeste com um crescimento exponencial. Piracicaba, a região o estado de São Paulo como um todo, a gente já enxerga como uma região consolidada de cana-de-açúcar. Ainda você tem alguns entraves com a questão de eucalipto que vem surgindo em algumas áreas, mas tem muita oportunidade de crescimento. É um mercado seguro, é um mercado estável quando a gente vai fazer um comparativo com o mercado de grãos. Muito legal. E falando um pouco, né, você trouxe aí dessa nova visão sobre a cana de inovação, né, blockchain, rastreabilidade. O que vocês utilizam lá hoje e que é importante cada vez mais quem for entrar ou quem está nesse setor também se adaptar? Eu acho que a cana, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acredito que não tenha cultura que tenha mais sustentabilidade enraizada do que a cana-de-açúcar. Eu lembro quando surgiu 2007, a gente tinha a questão de não vamos mais queimar cana, o estado de São Paulo inteiro proibiu, e todo mundo achava que tinha uma pegada ambiental nisso. Obviamente se tem, né, quando foi instituída a lei, mas as usinas e o produtor, ele já vinha entendendo das consequências até para a produção agrícola que traziam a queima da cana, para a perda de produtividade, a perda de eficiência industrial, a perda de eficiência agrícola. Então, nós aprendemos desde muito cedo, eu acredito até principalmente por uma questão que a cana ela é ligada a um período escravocrata do Brasil, né? A gente tem 500 anos de cultura de cana. Então, a gente aprendeu a se estruturar muito bem, a trazer muita sustentabilidade, seja ela com fundo ambiental, seja ela com fundo social, que agora pega muito a cana-de-açúcar, a questão social. Então, nós fomos nos reinventando como setor desde sempre, então a sustentabilidade sempre se fez presente. O que nós trabalhamos hoje, né, além do cultivo da cana-de-açúcar já ter uma base sustentável, quando nós falamos do cultivo em si, nós usamos toda a base de compostagem de subprodutos da usina. Então a gente faz composto, coloca no suco de plantio para que a gente consiga ter mais matéria orgânica no solo, mais fixação de nitrogênio. Nós utilizamos adubos, defensivos biológicos há mais de 10 anos. É uma coisa que a gente escuta se falar há 4. A cana já está muito tempo estruturada na parte de sustentabilidade. Aí o novo foco que a gente deu com rastreabilidade é como que a gente faz para o cliente que compra o nosso produto na gôndola do mercado, que é o consumidor final, entender de tudo que a gente faz na cadeia. Todas essas microetapas de sustentabilidade, de gestão de resíduo, de gestão de tempo, de gestão de pessoas, elas chegam no pacotinho de açúcar que você consome dentro da sua casa. Então a rastreabilidade ela vem para mostrar toda a etapa de sustentabilidade dentro da produção. Além disso, quando a gente trabalha de rastreabilidade, nós temos 2 pilares dentro da produção de alimentos que a gente chama de food fraud e food defense, que é como você tornar aquele alimento que vai direto para o consumidor final o mais seguro biologicamente possível, para que não haja nenhuma contaminação e nenhum risco na saúde do consumidor. Então, a nossa ideia o tempo todo é trazer transparência da gestão agrícola, transparência da gestão
industrial, mas também segurança alimentar, que é um ponto tão importante quando a gente fala de pós-pandemia que a gente viveu, que a gente sabe, né, tem esse estudo que foi uma questão alimentar. Então, como que a gente traz segurança alimentar para a pessoa dentro da casa dela? Muito interessante. E vocês veem um retorno, mesmo que pequeno, do público final já buscando por essas informações? A gente vê uma mudança de mercado. O mercado brasileiro ele não é tão maduro para isso ainda. A gente tem muita barreira de compreensão do que propriamente é rastreabilidade, do que... Até quando a gente vai falar da linha de orgânicos, as pessoas confundem vegano com orgânico, com tudo, com natural, é a mesma coisa, não é? O mercado brasileiro, ele não ainda é preparado para isso. Qual que é o nosso foco principal? São indústrias. A indústria ela já é preparada para isso. Então, quando a gente faz uma venda de açúcar ou uma comercialização de melaço ou xarope para uma indústria, a indústria tem conhecimento da importância disso. Então, ela me escolhe por eu ser uma pessoa segura. Então, ela vai comprar da minha empresa, porque a minha empresa se preocupa com a biossegurança, a minha empresa se preocupa com as práticas sustentáveis, a minha empresa se preocupa com o colaborador. Então, isso é atrativo para a empresa nos contactar. Nós passamos por auditorias de segurança alimentar também, e eles olham muito a prática agrícola propriamente dita e muito bem como você faz a gestão de pessoas dentro da sua empresa. Então tem várias coisas, uma situação bem básica que eu vivi na terça-feira agora, a gente teve um pessoal dos Estados Unidos que vieram comprar açúcar demerara, é um mercado de nicho, e ele viu um ônibus saindo, né? A gente tem fretados especiais para todos os colaboradores, nós ficamos numa zona rural. Aí ele olhou e perguntou assim, esse fretado é de vocês? Aí eu falei, Ele falou, porque se fosse ônibus público que vocês oferecem, eu não posso comprar de você, porque os Estados Unidos entende que você tem que cuidar dos seus colaboradores. Então é cuidar na refeição, é cuidar tendo uma assistência médica, é cuidar fazendo com que ele tenha um transporte digno de ida e vinda para essa empresa. Então é entender que a gente produz, mas a gente produz com pessoas e a gente produz com qualidade. Então esse hoje é toda a nossa base da cadeia inteira de produção. Muito legal. E como é que você vê a presença da mulher quando a gente fala do setor da cana-de-açúcar? O setor da cana aparecem cada vez mais mulheres, porém eu acredito que são poucas que estejam em cargos de liderança. A gente tem bastante, eu vou falar do que eu vejo da nossa usina e da nossa gestão agrícola. A gente já tem muitas mulheres em cargo de supervisão, cargo de liderança alto, com uma equipe gigantesca abaixo, que faz uma gestão maravilhosa. Mas é muito engraçado, eu faço um curso, ele acontece a cada 2 anos, e eu lembro quando foi o primeiro ano que eu cheguei, eu acho que eu tinha 22, 23 anos, eu caí de paraquedas no curso. A gente senta com os produtores de cana do Brasil, fica 1 ano fazendo o curso com a fundação, e eu cheguei lá, eu era a única mulher. Então a média de idade era 50 a mais, eu tinha 22 anos, 22, 23, tinha acabado de sair da faculdade, e só tinha eu de mulher. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui, entendeu? O que eu vim fazer? Mas como meu pai já está há muitos anos na área, aí eles falaram, você é a filha do Zezinho? Você é a filha do Zezinho? Senta aqui do meu lado, vamos conversar, eu vou te introduzir o pessoal. Então, ao mesmo tempo que é um mercado difícil, porque você tem muitos homens, eu sinto que as maiores oportunidades que eu tive dentro do mercado e dentro de aprendizado, de oportunidade de fazer negócio, foram porque os homens me abriram as portas. Então, embora seja um ambiente masculinizado, são pessoas que estão do seu lado para colaborar contigo. Então, o que fica para mim, que embora seja difícil, a gente enfrenta um preconceito um pouco velado ainda. Não é escancarado, acho que não tem mais isso, pelo menos no setor. Mas as pessoas te abrem portas e elas te ensinam e elas te conduzem. Então, para mim, vem sendo uma experiência maravilhosa. Muito legal. Então, vocês entenderam, né? Não é sobre mulheres, é sobre pessoas preparadas. E aí também está nas nossas mãos, né? Nas mãos das mulheres, se prepararem melhor para poder assumirem desafios aí cada vez maiores. Sim. Obrigada, Mariana. Obrigada. Foi um prazer poder conversar um pouco mais com você. Muito obrigada, foi um prazer. E muito obrigada de estar aqui, de poder contar a minha história. E é um prazer estar num programa que fala sobre mulheres,
para todo mundo, seja homens, seja mulheres, que tem esse foco, principalmente na agricultura. Obrigada. Obrigada a você. Agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história. É fácil, basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. E no próximo bloco vamos conhecer mais uma protagonista do Canal Rural que tem papel essencial para a comunicação do agro. A gente volta já já.